Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Amém. A igreja pode sentar e eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Os irmãos sabem, como de costume, sempre começamos o ano dando uma visão, uma direção, e nós estaremos nesses próximos domingos, hoje pela manhã, à noite, nos próximos domingos, falando um pouco sobre Isaías capítulo 6, verso 8. Há aqueles que eu estou vendo agora, que eu só vi no ano passado. Feliz ano novo, Deus abençoe. Você deixou saudade, a gente estava esperando o seu retorno. Que bom que você está conosco. A mesma coisa você que está conectado conosco nesse primeiro culto do ano. Que seja um culto onde Deus lance as bases para tudo aquilo que Ele deseja fazer através de nós e conosco nesse ano de 2024. Isaías capítulo 6, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu, Isaías, respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados irmãos, seja sincero. Quem nunca havia lido ou ouvido esse texto? Foi a primeira vez que leu ou ouviu. Com raríssimas exceções, né? Raríssimas exceções. Essa é a resposta mais famosa da Bíblia. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tem cânticos sobre isso. Tem cantatas sobre isso. E eu queria refletir com você, nesta manhã, não necessariamente na resposta, mas na pergunta. Porque por trás de uma grande resposta, sempre haverá uma importante pergunta. Se há uma resposta, é porque houve uma pergunta. Será que se a resposta de Isaías tivesse sido diferente, esse texto seria tão conhecido? Será que quando Deus dissesse: a quem enviarei? E Isaías tivesse ficado calado, ou Isaías tivesse dito: Senhor, não vou, não posso ir, não quero ir, será que esse texto seria tão conhecido? Ou será que esse texto existiria, irmãos? Provavelmente esse texto existiria. E eu vou lhe dizer por que eu acho que esse texto existiria. Porque a Bíblia não esconde os erros nem os pecados de ninguém. É a Bíblia que mostra um Davi que adultera e que planeja um assassinato. É a Bíblia que mostra um Jonas fugindo da ordem de Deus. É a Bíblia que mostra um Pedro que, depois de caminhar tantos anos com o Senhor, 3 anos de ministério, o nega com medo de morrer. A Bíblia não esconde os erros e o pecado de ninguém. Mas será que existe, pastor, alguma conexão entre Isaías e Davi, entre Isaías e Jonas, entre Isaías e Pedro? Sim, irmãos, existe conexão entre eles. E sabe qual é a conexão? Escolhas. Escolhas. A vida é definida por escolhas. A pergunta de Deus a Isaías é a evidência clara pela forma como Deus se relaciona conosco. Deus sempre coloca diante de nós escolhas. Por exemplo, Adão teve uma escolha de não comer e ele escolheu comer. Abraão teve uma escolha de sair da sua terra ou não sair, e ele resolveu sair. E assim foi Davi, que tinha a escolha de não adulterar, mas adulterou. E assim foi Jonas, que tinha a escolha de obedecer e não fugir, e não escolheu obedecer. Assim tinha Pedro a escolha de dizer: sim, eu sou seguidor de Jesus, e ver o que iria acontecer, e não pelo medo negar a Jesus. Assim aconteceu com todos esses homens, e aconteceu com Isaías, sendo colocado por Deus diante de uma situação onde Deus exige dele uma resposta, e ele faz uma escolha. Amados irmãos, aprendam uma coisa: o nosso futuro, ele é determinado pelas nossas escolhas. O momento que você está, o que você está vivendo, é resultado de suas escolhas. O que vai acontecer amanhã
vai depender das suas escolhas. Nós servimos a um Deus que nos coloca escolhas. E é através das nossas escolhas que nós revelamos quem somos, o que de fato cremos. É através das nossas escolhas que nós demonstramos o que somos capazes de enfrentar, de suportar por amor ao Senhor. Porque somente escolhas difíceis provam que eu amo mais a Deus do que ao mundo. Somente escolhas desconfortáveis provam que eu estou disposto a me sacrificar pelo Senhor. Não somente escolhas fáceis. Deuteronômio capítulo 38, verso 19, vai estar lá dizendo Deus ao povo: hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Deus nos coloca escolhas. Mas a sua expectativa, amados irmãos, é que a gente faça a melhor escolha. Lá em Josué capítulo 24, verso 15, Deus manda que Josué fale ao povo, e Josué diz: escolham hoje a quem sirvais. Eu escolhi, a minha casa e eu serviremos ao Senhor. Deus nos coloca diante de escolhas, a escolha é sempre sua, o resultado vai ser de acordo com a sua escolha, mas o desejo de Deus, irmãos, é que nós façamos as melhores escolhas. Nós não podemos culpar a Deus, não podemos culpar as pessoas, não podemos culpar o nosso cônjuge, não podemos culpar os nossos filhos ou os nossos pais pelos resultados que estamos obtendo, porque os resultados que estamos obtendo na vida são resultados das nossas escolhas. Quando eu olho para o texto de Isaías e vejo Isaías fazendo uma escolha diante de uma pergunta que Deus lhe coloca, estremece o meu coração em me avaliar como estão sendo as minhas escolhas. Como estão sendo as suas escolhas, mesmo. Frequentemente as nossas escolhas, elas sofrem algumas influências. E eu quero que você pare para pensar. A primeira influência que as nossas escolhas sofrem é a nossa escolha egocêntrica. A gente sempre quer a nossa vontade. A gente sempre quer que a nossa vontade prevaleça. E vez por outra, quando a minha vontade bate com a de outra pessoa, dificilmente eu quero ceder a minha vontade. Eu quero que a minha vontade se cumpra. Quando a minha vontade bate com a vontade de Deus, frequentemente eu sou inclinado a escolher aquilo que eu quero. Uma segunda influência que as nossas escolhas sofrem, irmãos, é a questão da segurança. Nós tendemos a escolher aquilo que nos dá mais estabilidade. Nós tendemos a escolher aquilo que nos dá mais segurança. Porque andar em instabilidade, andar em dependência, é profundamente desagradável. Você quer ter controle do dia de amanhã. Você quer saber que tem dinheiro amanhã na conta. Você até crê que Deus proverá, mas você não quer viver todos os dias do Deus proverá. Você quer ter segurança. E muitas das nossas escolhas não vão ao encontro da vontade de Deus, porque nós optamos em ter segurança. Uma terceira coisa que influencia, irmãos, sobre as nossas escolhas, o conforto. O conforto. Aquilo que nos deixa tranquilos, aquilo que não traz estresse, aquilo que não traz confronto, aquilo que não traz, sabe, esse desconforto de poder sair da zona. Sempre quando nós tivermos uma escolha tensa e uma escolha pacificadora, a gente vai escolher a pacificadora, independente se seja necessário que a gente passe por aquela tensão. Quantas pessoas às vezes protelam fazer exames médicos, presbítero Valdo, porque eles têm medo de que saia alguma coisa, então é melhor não saber. E a gente protela escolhas pelo conforto do momento, mesmo que isso traga um profundo prejuízo lá na frente. Uma outra coisa que influencia nossas escolhas, irmãos, as emoções. Nossas emoções são profundamente influenciadas pelas circunstâncias. Se alguém me chatear hoje, eu vou ter uma escolha. Se alguém me agradar hoje, eu terei outra escolha. As nossas emoções, elas entram em conflito na hora de tomar e fazer escolhas. Se eu estiver feliz, é uma escolha. Se eu estiver triste, é outra. Se eu estiver encorajado, é uma escolha. Se eu estiver com medo, é outra. Quando nós permitimos que as emoções atrapalhem, frequentemente tomamos decisões e escolhas erradas. Uma outra coisa que influencia, irmãos, as nossas escolhas, o ambiente social. Quantas vezes é a opinião das pessoas que influenciam as nossas escolhas.
Quantas vezes deixamos de fazer escolhas acertadas para não provocar uma confusão, para poder andar em paz, para não desagradar alguém, para não ter que ir, e a gente faz as escolhas por causa da influência do ambiente social. Uma outra coisa que afeta, irmãos, as nossas escolhas, o ambiente espiritual. Porque se Deus quer que você vá, pode ter certeza que o que o diabo vai soprar no seu ouvido é: não vá. Se Deus quer que você faça, pode ter certeza que o que você vai ouvir soprando no seu ouvido é: não faça. E muitas vezes nós estamos, irmãos, sem perceber, fazendo uma leitura errada das circunstâncias, enxergando caminhos que não são por causa de uma influência que a gente não percebe, que vai nos fazer tomar escolhas que poderão trazer prejuízo sobre as nossas vidas. Mas deixa eu lhe dizer que a influência mais importante, Isaías passou por todas elas. Certamente que na hora de responder, o ego de Isaías pode ter dito: não faça isso, continue no seu projeto de vida. É muito provável que na hora de Isaías responder, a segurança ou o conforto possam ter falado mais alto: na hora que eu aceitar isso, eu não sei o que é que vai me esperar, eu não sei o que é que vai acontecer comigo. Na hora que eu aceitar ser instrumento nas mãos de Deus, pessoas vão se levantar contra mim, é melhor não. Provavelmente, Isaías enfrentou, irmãos, as emoções, o medo de falhar, de fracassar, talvez a influência de amigos e familiares que pudessem dizer: não entra nessa não, isso é pesado demais, isso é bronca, ninguém quer, por que tu vai se meter com isso? Talvez o próprio diabo tenha soprado ao ouvido de Isaías: não faça isso. Mas há uma sétima influência, que deveria ser a mais importante sobre as nossas vidas: a influência da fidelidade a Deus. Quando as nossas escolhas são influenciadas pelo desejo de sermos fiéis a Deus. Quando o nosso desejo, irmãos, é fazer a vontade de Deus, não importa o que eu quero, não importa a segurança, não importa o conforto, não importa as emoções. Às vezes eu faço algo com uma vontade tremenda de não fazer, mas porque eu sei que o certo é fazer. Quem gosta de pedir perdão? Quem gosta de admitir erros? Mas não é o certo. Você luta contra você mesmo. Você luta contra um sentimento natural de preservação, diz assim: fica calado, ninguém vai saber. E você luta contra isso, porque a influência mais importante sobre as nossas escolhas deveria ser a fidelidade ao Senhor. Por causa do Senhor eu digo não ao diabo. Por causa do Senhor eu não me preocupo com o que as pessoas pensam. Por causa do Senhor eu abro mão do conforto ou da segurança, se necessário, e da minha vontade. É por isso que a Bíblia diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isaías passou por todas essas influências, mas ele escolheu ser fiel a Deus. Imagine, meu irmão e minha irmã, como seria todas as suas escolhas se você realmente quisesse ser fiel a Deus. No trabalho, no relacionamento conjugal, na vida familiar, com os vizinhos, na igreja, no seu ministério. Se você realmente quisesse ser fiel a Deus, como seriam as suas escolhas? Pode ser que em algumas áreas da nossa vida, as nossas escolhas fossem totalmente diferentes daquelas que estamos fazendo agora. Deus queria salvar o seu povo. O seu povo estava distante dele. E Deus perguntou a Isaías: você quer participar disto? Você quer ser usado para isto? Isaías disse: eu quero. Ele fez a escolha de fazer parte. Ele fez a escolha de ser usado por Deus. Ele fez a escolha de ser fiel a Deus. Ele fez a escolha de servir a Deus. Ele fez a escolha de estar no centro da vontade de Deus. Ele fez a escolha, irmãos, mais difícil da sua vida, de honrar a Deus, e seguiu nessa direção. Esse ano, Deus deseja que nós façamos muitas escolhas, que nós teremos que abrir mão da nossa própria vontade, que nós teremos que deixar de lado a nossa segurança ou o nosso conforto. Certamente que esse ano nós precisamos fazer escolhas
que a opinião pública e nem a influência do diabo pode interferir, nem as nossas emoções podem nos impedir de fazer aquilo que Deus espera que façamos, da forma como Deus deseja usar a nossa vida. E eu quero ser mais restrito ainda para dizer aos irmãos que este ano Deus deseja salvar muitas vidas, como Ele desejou salvar o seu povo. E a pergunta que Ele fez a Isaías, Ele fará a mim e a você. Você quer fazer parte disso? Você quer salvar o meu povo? Eu preciso enviar alguém. Eu preciso que alguém fale. Eu preciso que alguém ore. Eu preciso que alguém invista. Eu preciso que alguém pague o preço. Você quer fazer parte disso? Muito provavelmente, irmãos, ao longo deste ano, Deus nos fará, como hoje está nos fazendo, esta pergunta. E você precisa estar preparado.